A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Convido os irmãos que puderem abrirem suas Bíblias em Mateus 25 e nós estaremos lendo o versículo 34. É um versículo bastante conhecido, mas ele tem uma mensagem confortadora, consoladora para o coração dos crentes e uma mensagem também de encorajamento e estímulo para aqueles que ainda não são convertidos. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus esteja abençoando esta palavra em nossos corações. Amém? E o tema para a nossa meditação é privilégios do crente em Jesus Cristo. E é importante destacar essa fé no Senhor Jesus Cristo, porque o termo crente significa aquele que crê. Então, nesse sentido, a partir do momento que a pessoa crê em alguma coisa, ela é crente. Mas nós temos crido em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador. Privilégios do crente em Jesus Cristo é um tema bastante abrangente, porque são múltiplos os privilégios que desfrutamos. Privilégios estes advindos do nosso pacto, da nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Porque é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós fazemos com Ele uma aliança. Nós fazemos com Ele um pacto de segui-lo e servi-lo. Porque se alguém não segue Jesus, não tem como servi-lo. E seguir é importante, porque neste mesmo Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo disse, lá no capítulo 10, no versículo 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então há uma necessidade de não sermos apenas simpatizantes da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, a Bíblia diz: e depois que João, o Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boas notícias de salvação, boas novas de salvação. E esta salvação, ela está ancorada, embasada na pessoa do Senhor Jesus. Então, quando quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, então nós recebemos privilégios dessa atitude nossa, de sermos seguidores de Jesus. Nós somos, então, agora, participantes do reino de Deus. Somos agora integrados neste reino.
Na oração do Pai Nosso, Jesus orou dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele já é santo, mas seja santificado através do nosso viver. E venha a nós o teu reino. Então, o desejo de Deus é reinar através das nossas vidas aqui na terra. E que a vontade dele seja feita aqui, assim como ela é feita no céu. Então, o reino de Deus vem para o meu e o seu coração. O reino de Deus vem para os nossos corações através da pessoa do Espírito Santo que passa a habitar com o nosso espírito. E nós nos integramos também neste reino, onde Jesus é, por excelência, Rei, onde Ele é o dominador. Porque Ele disse, quando Ele deu as últimas instruções para os apóstolos, Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o reino do Senhor Jesus Cristo é esse reino eterno. Esse reino, e que nós lemos há pouco em Mateus 25, 34, que este rei, que tem a incumbência de fazer todo o juízo, porque ele recebeu do Pai toda a autoridade, então Jesus é por excelência o rei, dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. O reino. Então, meus amados, nós somos bem-aventurados, conforme foi lido no início deste culto, sobre as bem-aventuranças, e significa felicíssimos. Nós somos, então, felicíssimos por pertencer a este reino. Então, este é um dos principais privilégios daquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, daquele que faz esse pacto com o Senhor Jesus, faz esta aliança com o Senhor Jesus. É uma aliança que não é como essa. Essa a pessoa pode tirar do dedo e quebrar a aliança. Agora, com o Senhor Jesus, não tem como quebrar a aliança. Pessoas há que abandonam a fé, que quebram. Por quê? Porque não foi feito no coração. Foi feito apenas de lábios. Mas mesmo assim, Jesus, o Rei deste reino maravilhoso, Ele continua nos amando. Jesus, Deus, nosso Pai, o Espírito Santo, não desiste de nós. Enquanto nós estamos com vida, Ele está sempre nos concedendo uma oportunidade de salvação, através do seu santo evangelho. Porque tem um teólogo, e eu não me lembro o nome dele agora, ele disse num de seus livros que a pessoa que ouve uma vez o evangelho, uma vez ela ouve a palavra de Deus, ela nunca mais será a mesma pessoa. Por quê? Porque aquela palavra de Deus fica plantada no seu coração psíquico, fica na sua mente. E você, quando perguntar às pessoas: você já ouviu o Evangelho? Já ouviu a palavra de Deus? A maioria vai responder sim. Por quê? Algo ficou gravado em suas mentes. E isso, então, é um privilégio. E pertencendo ao reino de Deus, este reino que Jesus Cristo anunciou, nós temos uma grande bênção, que eu posso chamar de outro privilégio, que é o privilégio da vida eterna.
a vida eterna com Deus. A vida não apenas sem fim, porque uma vida eterna, mas não de qualidade, não tem sentido. A vida só tem sentido quando ela é com uma qualidade bastante especial. Porque para vivermos uma vida eterna do jeito que nós temos vivido, com tantas preocupações, ilusões, seduções e o sofrimento, as aflições que sofremos sobre a terra, e viver uma vida eterna assim não tem sentido. Os irmãos concordam comigo? Não há sentido. Por quê? Porque se nós contarmos as alegrias, às vezes elas são suplantadas pelas tristezas, pelas angústias. Às vezes os problemas são maiores do que as soluções que nós temos no nosso dia a dia. Então, usa-se aí o provérbio, né? Eu estou vivendo uma situação bem delicada, bem difícil. As pessoas criam aí provérbios. Estou descascando abacaxi. E por aí vamos criando nossos provérbios para simbolizar a situação difícil que nós estamos atravessando. Então, Deus, na sua infinita graça, Ele nos providenciou uma vida eterna, mas uma vida eterna na sua casa, uma vida eterna nos seus céus. Jesus Cristo disse, e João registrou: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então saiu de um estado de morto para Deus para um estado de vivo. Esse é mais um grande privilégio, porque o homem sem Jesus, ele está morto para Deus. Por quê? Porque quem é a vida? O que é a vida? A vida é Jesus. Jesus é a vida. Ele mesmo declarou que Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a vida. Não significa que contém vida em Jesus. Ele é a própria vida. Ele é a fonte de vida. Ele jorra vida. Ele é o doador da vida. Ele é o criador da vida. Então, meus amados, são privilégios que nós temos. A vida eterna, mas uma vida com qualidade. Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, eu gosto muito desta carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala umas verdades maravilhosas, especialmente no capítulo 2, no versículo 1. Então, eu estou falando sobre essa vida eterna. Ele diz que o Senhor nos vivificou, ele está escrevendo para os Efésios, então ele diz, vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Por quê? Os nossos pecados, eles ofendem a Deus. Eles entristecem a Deus. E o homem sem Jesus, sem vida, sem conhecer a verdade que é Cristo, ele está no estado de morto. Então Jesus vem, nos alcança com a sua palavra, com o seu evangelho, nós fazemos esse pacto bendito com ele e passamos de um estado de mortos para um estado de vivo, como disse Jesus lá em João 5,24. Passa da morte para a vida. Agora é uma nova pessoa, com novas maneiras de pensar e também novas maneiras de agir. E agora ele é um seguidor de Jesus Cristo.
E nos versos 5 e 6, a palavra diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio bendito! Não estamos mais em uma vida rastejante, mas em posição elevada. Deus, através da sua graça, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso acontece através da confiança que nós depositamos, então, nas palavras, nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornamos participantes da família de Deus. Nesta mesma carta, neste mesmo capítulo, no versículo 19, o apóstolo, ensinando a igreja, disse: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha aí, que privilégio. Geralmente, na nossa sociedade, é comum as pessoas perguntarem: de que família você é? A que família você pertence? E dependendo da sua resposta, as pessoas terão então um determinado conceito sobre você. Pode ser que, dependendo da resposta, elas se aproximem de você por causa do seu sobrenome, por causa do seu nome, o nome da sua família. E pode ser que, dependendo, as pessoas, elas vão se ausentar de você. Porque a sociedade vive dessa maneira, age dessa maneira, funciona dessa maneira, especialmente levados pelo ego, o egocentrismo humano. Mas nós fazemos parte, quando fazemos esse pacto com Jesus Cristo, nós fazemos parte não da família A, da família B, da família ilustre, da família política, da família dos cientistas, dos grandes sábios, mas nós fazemos parte da família de Deus. Família de Deus. E esta é a família que tem o grande nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e do outro lado da terra. São palavras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, e como traz essa paz, essa segurança para nós os crentes em Jesus Cristo. Escrevendo aos cristãos de Colossos, Paulo escreveu dizendo que o Senhor nos fez então participantes do seu reino, dando graças ao Pai que nos capacitou para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha aí, mais uma vez o reino está aí. Então, Deus, Ele nos alcançou, nos fez
assimilar nas verdades da sua palavra, entender esta palavra através da ação do Espírito Santo, e Ele nos capacitou para sermos participantes dessa herança, desse reino. Recebei por herança o reino que vos está preparado. E agora nós estamos então dentro desse reino. E Paulo vai dizer, o qual nos tirou do domínio das trevas. Lá ele usa potestade das trevas, na tradução revista e corrigida. Mas ele nos tirou desse domínio maligno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Nesta fé, nesta nova vida, agora como súditos do reino de Deus, nós temos segurança, nós temos a garantia da salvação. Por esta razão, os crentes em Jesus Cristo dizem, eu fui salvo por Jesus. Ele diz, eu sou salvo por Jesus. Isto não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, dos nossos atos de justiça, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Então, esta salvação, ela vem através da graça de Deus, ela nos traz, então, segurança, garantia, porque, como diz o mesmo apóstolo escrevendo a Timóteo, porque eu bem sei em quem eu tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso, aliás, não apenas poderoso, mas Ele é o Todo-Poderoso, para guardar o meu depósito, meu tesouro, como diz o hino, até o último dia, o dia final. Então, nós temos esses privilégios. Você fez esse pacto com Jesus, então você pode dizer, eu sou salvo por Jesus. Eu creio nas palavras do Senhor Jesus, que ficaram registradas na sua biografia. A Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento, nos narra a biografia de Jesus, onde ele diz, em vários textos, por várias situações em que ele se encontrava, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nós temos João 3, 16, 36, 5, 24, 6, 47. E um texto que traz muito conforto para o meu coração é João 10, de 27 a 30, que os irmãos têm ouvido dominicalmente eu falando. As palavras que estão ali registradas por João, palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha que profundidade de palavra maravilhosa que traz para o meu coração, traz para o seu coração, traz para nós, meus queridos, segurança. Traz segurança. Então nós vivemos dias onde tem muitos evangélicos, mas seguros da fé são poucos. Nós precisamos ter segurança naquilo que nós cremos. Nós fizemos uma entrega, nós fizemos uma consagração de vida. E não foi para
pessoas humanas. Embora Jesus fosse humano e viveu a vida humana, ele ao mesmo tempo tinha também a sua natureza divina. Ele é Deus. Lá em Isaías 7:14, a Bíblia diz que ele seria chamado Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. E o nome Jesus significa Deus é salvação. Então, nós temos essa segurança bendita. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso traz paz para o seu coração? Que privilégio! Então são tantos os privilégios nossos, os irmãos já perceberam? Você está na família de Deus, está no reino de Deus, na família de Deus, perdoado por Deus. E pode ter essa certeza que um dia você estará para toda a eternidade numa vida infinitamente melhor do que essa, incomparavelmente melhor, e para toda a eternidade. Pedro, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que Deus nos gerou de novo. É um milagre que o Espírito Santo faz no nosso espírito. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, incontaminável. Recebei por herança, uma herança incorruptível. Nós vivemos socialmente e muitas pessoas estão aí aguardando heranças. Já viu? Já observou famílias que por causa de herança se matam? São heranças corruptíveis, que se corrompem. Mas a herança do reino de Deus, recebei por herança o reino que vos está preparado, esta é incorruptível, não se corrompe. Incontaminável, que se não pode murchar, guardada onde? Nos céus para vós. Olha que palavra abençoadora, guardada nos céus. Então, que nesta noite todos nós possamos ter entendido, então, esses privilégios que Deus graciosamente nos outorga por sua infinita misericórdia e bondade. Amém? Amém. Vamos orar a Deus? Vamos agradecer a Deus tudo isso que Ele tem feito por nós, Nós temos mais muitos outros textos para citar, para conversar com os irmãos, mas eu cito sempre Apocalipse 21, que fala dessa eternidade na Nova Jerusalém. Leia lá na sua casa. Deus bendito, nosso Pai, nós te glorificamos, ó Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é infinitamente bom, maravilhoso, doador e sustentador da vida. O Senhor é o Deus que nos alcança com a Tua palavra, com o Teu santo Evangelho, e nos tira, ó Deus, do domínio do mundo das trevas, da escravidão do pecado, e nos transporta para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor nos tira, ó Deus, de uma circunstância, uma situação, ó Deus, de decadência, para, ó Deus, agora uma nova vida contigo e socialmente também, agora como
participantes da tua igreja sobre a terra. Ó Deus, glorificando e honrando teu nome. São privilégios, ó Deus, inexplicáveis, ó Deus. Mas nós podemos viver cada dia, cada momento, ó Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é o Senhor que nos cura, é o Deus que nos compreende, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos guarda e nos, ó Deus, ressuscitará o nosso corpo mortal e viveremos, ó Deus, para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Amém. Ó Deus, por isso, Senhor, recebe, pois, a nossa gratidão pelos muitos privilégios de ser seguidor de Jesus Cristo. Nós oramos no nome do Teu Filho. Amém, meu Deus.